Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quero falar sobre prioridade nessa noite. E Paulo, ele diz um texto, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz o seguinte, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga aí, espírito, alma e corpo. Irmãos, eu citei esse texto apenas para mostrar para você algo que eu sei que você sabe, mas parece que muitas vezes a gente esquece de algumas coisas ou vai ficando de lado algumas coisas. Esse texto nos mostra que nós temos espírito, alma e corpo. Nós somos um ser, a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, olhando para quem nós somos, nós precisamos entender que nós somos espírito, ou seja, nós temos necessidades espirituais. Nós somos alma, nós temos necessidades emocionais. E nós somos físicos, nós temos um corpo. Nós temos, então, também necessidades físicas. Quando você vem à igreja, você priorizou alimentar uma dessas partes. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, quando você ora, quando você está no meio de um momento de adoração como esse, você está alimentando o seu espírito. A sua vida espiritual está sendo alimentada. Nós precisamos disso. Esse momento que você está aqui na igreja, em adoração, em louvor, que o mundo não entende, mas quem está aqui dentro entende o que acontece dentro desse lugar. Sabe o que é o mover do Espírito Santo no seu coração, quando você adora a Deus, quando você busca a Deus. Mas nós não somos só espírito, irmãos. Nós somos alma. E a alma fala da nossa mente, fala das nossas emoções, fala de que nós também necessitamos entender de que você não é apenas, quando você se converte, muitas pessoas confundem, às vezes pensam que agora tudo é só espiritual, e não é. Você não deixou de ser uma pessoa. Você também tem emoções. Você precisa cuidar da sua vida emocional, das coisas que você, como você vive, como você investe a sua vida, como você gasta o seu tempo, seus relacionamentos, ou seja, fazer coisas também que alimentam, que faz bem para a sua alma, para as suas emoções. Quando você tira tempos de qualidade com coisas que você gosta, que te emociona, que faz bem para a sua alma, que você vive também essa área da sua vida, você está cuidando também de você, porque você é espírito, você é alma, só que também você é corpo. E como nós somos, também um corpo, nós temos necessidades físicas, como Jesus falou em Mateus 6, comer, beber, vestir, morar, isso são necessidades físicas. Agora, o que eu quero compartilhar contigo nessa noite, irmãos? Essas três coisas, elas devem andar juntas na nossa vida. Amém? Essas três coisas devem andar juntas na sua vida, porque você não é só espírito, para viver só orando. Você também não é só alma, para viver só em busca de emoções boas. E você também não é apenas corpo, para viver apenas querendo comer, beber e dormir. Não, você é corpo e espírito. Portanto, você tem necessidades físicas do seu corpo, emocionais e espirituais. Se você cuida bem de uma dessas áreas e desleche uma outra, você vai ter problemas. Quem quer problema aí? O problema é que as pessoas priorizam apenas o cuidado do corpo. Esquecem
que a sua alma e o seu espírito também são importantes. Porque há muitas pessoas, irmãos, que cuidam muito bem do seu corpo, mas esquecem de cuidar do seu espírito. Outras cuidam muito bem do seu espírito, mas são desleixadas com o corpo. E se você é assim, você vai ter problema no seu casamento, problema de saúde. Se você diz assim, a partir de agora eu sou crente, sou salvo, então agora é só cuidar do espírito. E aí você desleixa o seu corpo, daqui a pouco o seu marido dá as suas contas. Manda você passar no escritório da contabilidade e bater seu aviso. Por quê? Porque nós precisamos compreender, irmãos, que você precisa também cuidar do seu físico, cuidar das suas emoções, como é que você se relaciona com as pessoas, como é que você convive com os outros, porque à medida que você começa a ter esse entendimento, você vai entendendo que a sua vida é um conjunto disso tudo. Não adianta você estar com o corpinho em dias, bonitão, saradão, mas você ser uma pessoa infeliz, emocionalmente, não se gostar, olhar para si e dizer, meu Deus, o que sou eu? O que eu me tornei? Quantos gostam de si aí? Então, nesse tempo, irmão, as pessoas parecem não entender o que é prioridade. Ou muitas talvez entendem, mas não se importam com isso. E a gente vai vendo o quanto que isso traz problema para a vida cotidiana das pessoas. Escute algo, há coisas que são boas e lícitas, mas que se tornam erradas por tomar lugar de coisas mais importantes. Vou dizer de novo, para quem estava dormindo aí. Há coisas que são boas e são lícitas, mas que se tornam erradas por tomar lugar de coisas que são mais importantes. Alguém entendeu? Tem muita coisa que é bom, irmãos, e é permitido por Deus, mas quando você coloca aquilo no lugar de algo que é mais importante, aquilo se tornou errado para você. Não era um pecado, não era algo errado, mas você inverteu a ordem das prioridades e aquilo tornou-se um problema, tornou-se um pecado, tornou-se algo ilícito para você. Quando Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino do céu, Ele não está falando para buscarmos apenas o reino de Deus. Ele está dizendo buscai em primeiro lugar. Ele está apenas ordenando as coisas. Ele está apenas colocando as coisas em uma ordem lógica de o que seria mais importante vir primeiro, mostrando para mim e para você que as coisas elas têm sim uma ordem. Ele não está dizendo assim, a partir de hoje você agora é crente, serve a Deus, conhece a palavra de Deus, então agora você vai buscar somente Deus. Não, ele não disse isso. Ele disse buscar e em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, colocou uma ordem para você entender o que é mais importante. O que é mais importante na sua, o que é uma prioridade na sua vida. Então, ele está mostrando o quê? Que existe uma prioridade. O sábio Salomão diz assim, sobre tudo que o homem deve guardar, que ele guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Ele está dizendo que sobre das coisas mais importantes que você guarda, as 7 chaves, guarde primeiro o seu coração. Guarde em primeiro lugar o seu coração. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o seu coração, guardar o seu coração, precisa ser uma prioridade para você. Mas como tem gente que se entrega para sentimentos errados? Como tem gente que se entrega para emoções erradas? Como tem pessoas que se entregam mesmo percebendo que aquilo não vai ser bom, mas como aquilo momentaneamente parece bom, a pessoa se entrega para aquilo. Jesus disse, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a sua alma é a prioridade número 1 da sua vida. A sua vida espiritual, não adianta você correr atrás de bens, correr atrás de carros, casa, dinheiro, fama, se você não primeiro cuidou da sua alma. Se você um dia perder a sua alma, se você partir dessa para pior agora, e a sua alma se estiver perdida, porque a salvação é algo que não tem volta,
enquanto você tiver fôlego de vida, você pode ter possibilidade de ser salvo, mas depois que você morre, acabou. A palavra de depois da morte segue-se o juízo, não há mais como voltar para consertar nada. Então nós precisamos cuidar da nossa alma agora. A salvação deve ser a prioridade principal, número 1 da sua vida. Essa geração se preocupa muito com o corpo, mas esquece da alma. Esquecendo que é a alma que faz o seu corpo levantar pela manhã. Preste atenção. Nós vemos as pessoas, meus irmãos, cuidando hoje, esse tempo que nós vivemos, tem academia mais do que casa quase na cidade. As pessoas aprenderam a cuidar do seu corpo. Mas, em contrapartida, não cuidam mais da sua alma. E aí é onde a pessoa vai começar a entrar num outro problema. Por quê? Quantas pessoas, irmãos, que têm saúde física, mas não têm ânimo para levantar pela manhã? O que é a depressão? Uma doença da alma. Você tem saúde, você tem força para levantar, mas você não quer levantar. Você quer ficar dentro de um quarto trancado, no escuro, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Por quê? Porque você cuidou tanto do seu físico, você cuidou tanto da sua aparência, das suas redes sociais, de postar foto bonita e esqueceu que aquilo não muda a sua vida. O que muda a sua vida é uma alma bem cuidada, porque a palavra diz: com coração alegre aformosei o seu rosto. Não adianta você ter o seu físico bonito e ter aquele sorriso do Coringa pintado na cara. É pintado, né? As pessoas veem que quando você sorri, não é aquele sorriso assim que vem de dentro, da alma. Parece ser algo forçado. Quantos me entendem? O que Deus quer operar em você, é por isso que a palavra de Deus diz que primeiro se limpa o interior, para depois limpar o exterior. Por quê? Porque quando o seu coração é tratado, o seu exterior também vai ser tratado. Quando o seu coração é renovado, o seu sorriso vai ser renovado também. A sua alegria vai ser renovada também. Então Jesus está dizendo o quê? Para que nós possamos cuidar da nossa alma. Então se você tem a melhor casa, o melhor carro, muito dinheiro no banco. Quem tem muito dinheiro aí? Ninguém vai falar uma altura dessa, né, irmãos? Se você tem então tudo isso, mas você perder a sua alma, você não priorizar a sua alma, o que mais importa? Sabe, é isso que nós precisamos compreender. Jesus recebeu essa proposta de cuidar da aparência, dos bens, de correr atrás dos bens. O diabo leva ele ali na tentação e diz: olha, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorares. Ou seja, preste atenção, eu posso te dar tudo o que você enxerga, eu dou para você, prioriza isso, porque é bom ter tudo isso. E ele diz: não, eu não vivo por necessidade, eu vivo por prioridades. Eu vou dizer de novo, Jesus disse: eu não vivo por necessidades, eu vivo pelaquilo que é prioridade. Por quê? Se você, irmãos, viver apenas por necessidade, você vai passar por cima das prioridades. Você vai atropelar as prioridades. Jesus foi convidado a priorizar a riqueza, a glória desse mundo, a fama, mas ele vivia por prioridades. Então nós vivemos em um mundo hoje com muitas pressões, distrações, entretenimento, e muitas vezes nós temos nos perdido e não sabemos diferenciar o que é prioridade. O mundo que nós vivemos hoje, irmãos, é muito perigoso você, sem perceber, deixar as prioridades de lado. Por quê? Porque é muita tentação nesse aspecto, e é muito suave, é muito sucinto, e você vai percebendo que são muitas pressões para você viver um estilo de vida, são muitas pressões para você, sabe, investir tempo em distrações, séries, Netflix, net não sei o que, isso, aquilo outro, e você vai investindo tempo nisso, rede social, celular, computador, e às vezes a gente não tira tempo para aquilo que é prioridade. Quantas pessoas que dizem: eu assisti a série, isso, aquela outra,
e 30 dias ele não pegou na Bíblia. Está invertendo as prioridades, sem perceber, a gente vai vivendo esse mundo que vamos sendo acostumados aos pouquinhos a inverter as coisas que são prioridade na nossa vida. Então eu quero falar uma coisa para você, se você gosta de escrever, anote isso aí. Há coisas que são importantes, mas há coisas que são mais importantes ainda. Guardou? Tem coisas que são muito, mas muito importantes, irmão. Mas tem coisa que é mais importante do que isso aí. E na hora que nós somos tentados a fazer algo que é importante, ou algo que é mais importante ainda, você tem que colocar na sua cabeça, poxa, agora é a hora de eu usar a mente para raciocinar e compreender que eu tenho que priorizar aquilo que é mais importante. Mais importante. Porque coisas importantes tem muito para a gente fazer, todo dia tem. Mas tem coisa que é mais importante do que isso. E é nessa hora que nós precisamos priorizar. Isso é muito importante, mas a gente olha hoje e vê que muitas pessoas têm se perdido nessa questão das prioridades. Nós precisamos priorizar aquilo que é mais importante. Olha um exemplo. Marta tinha algo muito importante para fazer. O que era? Arrumar bem a casa para receber Jesus. As mulheres não gostam de receber ninguém em casa quando a casa está bagunçada, não é? E ela então, era algo muito importante, eu preciso arrumar bem a minha casa para receber Jesus. Ele disse que vai vir aqui hoje, então vamos arrumar bem a casa. Só que não deu tempo, alguma coisa aconteceu e ela não teve como arrumar a casa. O que ela fez? Ela estava diante de algo que era importante, prioridade, arrumar a casa, mas tinha alguém, mais importante do que aquilo, que era Jesus, na casa dela. O que ela fez? Ela não deu atenção a Jesus e deu atenção aos afazeres. Eu te pergunto, arrumar a casa é errado, irmãos? Agora, eu te pergunto, desprezar Deus por causa da casa é errado? Aí é errado. Quer dizer, é algo que não era errado, mas porque ela fez de forma errada, não priorizou aquilo que era certo, então ela passou a ser algo que estava fazendo ela pecar. Por quê? Porque ela não priorizou aquilo que mais importava. Ela não deu a Jesus o que ele mais queria, que era a atenção dela. Irmão, se você vir aqui à igreja, se você faz uma obra social, se você investe tempo lendo a palavra, enfim, qualquer coisa que você faz, qualquer coisa que você faça, se você faz por fazer, você não está com a sua atenção naquilo, não teve importância para Deus, porque o que Deus quer é a sua atenção. A sua atenção. Você pode fazer qualquer coisa, você não dá atenção para Deus, você está já invertendo a ordem. Então Paulo, ele fala sobre a prioridade do crente. Ele diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, ele não está dizendo aqui para você agora que é crente, não pensar mais em conquistar algo aqui na terra, não é isso. Ele está falando sobre as prioridades que agora devem governar a sua vida. Se você ressuscitou com Cristo, a sua prioridade agora é as coisas do alto, as coisas do céu. Ou seja, a sua prioridade agora são as coisas eternas. Agora eu quero compartilhar com você como que seria, irmão, para nós, principalmente para nós cristãos, como que seria uma ordem de prioridade na nossa vida? Como que seria? Pastor, o que é a primeira coisa que nós não podemos falhar nisso aqui? O que seria a segunda coisa? O que seria a terceira coisa? Como que seria essa ordem? Jesus diz, o texto que nós lemos no começo aí, e ele nos dá já de cara, é a primeira coisa que deve ocupar a nossa lista de prioridades. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. O primeiro mandamento diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Se Deus não for, irmãos, o primeiro na sua vida, todas as demais coisas serão desestruturadas na sua vida. Vou dizer de novo, guarde isso aí. Se Deus não for o primeiro na sua vida, acredite, por mais que pareça que está tudo bem, uma hora tudo pode ruir na sua vida. Por quê? Porque Deus é o fundamento da nossa vida. Essa era a hora que você falava glória a Deus, né, irmãos?
Deus é o fundamento da sua vida, Deus é o fundamento da sua casa, Deus é o fundamento da sua família, Deus é o nosso fundamento, Deus é aquilo que nos sustenta, é o nosso alicerce, a nossa base. Se tudo que fizermos, construirmos, estiver com base, fundamentado, alicerçado no Senhor, está seguro. Agora, se você é uma pessoa que conquista muito, constrói muito, mas você não preocupou em ter um alicerce para tudo isso aí, bem feito, eu sinto te dizer que tudo aquilo que você construiu, por mais alto que pareça, por maior que seja, por mais imponente que seja o teu império, a tua riqueza, tudo que você tem, pode cair a qualquer momento. Por quê? Porque Jesus disse que não foi edificado sobre a rocha. E Ele disse que um dia sobre cada um de nós, a chuva vai cair, o vento vai soprar e as águas vão vir contra a nossa vida. E no dia que isso acontecer com você, o que mais vai importar não é o tamanho da sua construção, mas a base que ela está construída. Portanto, se você é uma pessoa que quer construir tudo muito grande, tem sonhos grandiosos, mas não se preocupa primeiro com a sua fundação, com o seu fundamento, você pode conquistar muito, mas a rapidez que você conquista é muito mais rápido para tudo cair. Você vê o tanto que é difícil você conquistar um casamento sólido, algo fundamentado, é ou não, irmãos? Mas para separar, basta uma briga. O diabo entrou, semeou uma contenda ali, acabou. Já viu como é que é para construir um prédio? Você constrói um prédio, dependendo do tamanho dele, tempo, dinheiro, muito serviço dedicado ali, mas para derrubar, só um botão, cai tudo. Você lembra daquelas torres lá, né? Lá nos Estados Unidos, né? 2001. Acabou, caiu. Rapidinho. Por quê? Porque para construir, guarde isso no seu coração, crente. Para construir o que é bom, demora. Mas para se perder, se você não vigiar, é muito rápido. Então, nós precisamos priorizar o nosso fundamento, que é Deus. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, com as palavras, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, como é que eu honro a Deus? Como é que Deus é a minha prioridade, irmãos? É dizendo, é falando, Deus é o meu número 1, glória a Deus. É assim que eu priorizo Deus? É com as suas escolhas, é como você vive sua vida, porque não adianta você falar com a boca, dizer que Deus é aquilo que mais importa na sua vida, se as suas atitudes não também confirmarem isso. Então, como que eu sei se Deus é uma prioridade na minha vida? Responda uma pergunta para mim: quanto tempo Ele tem na sua vida? Quanto tempo diário Deus tem na sua vida? Como é que você trata Deus? Como é que você entrega o seu tempo? É o que te sobra, sabe? Muita gente, eu sou crente, sou glória a Deus, vou para o céu, tal. Deus é uma coisa mais, eu sou apaixonado por Jesus, tal. Aí, como que é a sua vida de oração? Não, pastor, na hora de dormir, Deus, obrigado. Dormiu. Essa é a minha vida de oração, Senhor, que eu tenho. Querido, Jesus disse: ao orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, porque o teu pai que te ouve no secreto te recompensará em público. Amém? O teu pai que te ouve no secreto te recompensará em público. O que Deus faz na sua vida em público deve ser um resultado da tua vida no secreto com Deus. Se você não tem hábito de oração, você precisa ter um hábito de oração, porque o resultado de você ser uma pessoa forte, primeiro, é você ter uma base sólida em Deus, é ter uma vida sólida em Deus. Temos estado, irmãos, muito distraídos com as bênçãos de Deus. Como você vê as pessoas hoje, né? Deus vem e abençoa tanto a gente. Quantas pessoas que você vê que são tão abençoadas por Deus,
Mas às vezes, irmão, nós não sabemos lidar com as bênçãos. Olha, Deus vem, te abençoa, e aí aquela bênção que Deus te deu, seja um casamento, seja um filho, seja um carro, seja uma fazenda, seja o que for, aquilo vai tomando o lugar de Deus. Escute só, Deus deu um filho a Abraão. A coisa que Abraão mais queria era um filho. Abraão não queria bens, Abraão não pedia nada para Deus, ele pedia: Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Como eu quero um filho? Deus deu o filho a Abraão. Aí você percebe que tempos depois, quando Deus dá aquele filho a Abraão, Deus vai pedir o filho a Abraão. Eu te pergunto, Deus queria o filho de Abraão? Deus não queria o filho de Abraão, Deus queria somente o coração de Abraão. Ele disse: Abraão, não mata a criança, porque agora eu sei. Em outras palavras, ele sempre sabia, mas ele queria mostrar para Abraão mesmo, que você teme ao Senhor. O teu coração é meu, você provou que não tem nada mais importante nessa terra do que é eu. Abraão prova para Deus, irmãos, que não existia nada nessa terra que seria mais importante do que Deus. E eu vou dizer para você, nós que estamos aqui hoje, talvez não passaríamos por um teste assim. Me dá o teu filho. Muitas vezes, alguns não passariam nem no teste de pedir um bem ou uma oferta em dinheiro. Quanto mais ofertar um filho. Então, Abraão aqui não estava sendo, Deus não pedia que Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Aliás, é o pedido que Deus faz em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Porque quando Deus tem o seu coração, Ele tem o resto, tudo na sua vida é dele. Quando não existe nada mais importante do que Deus na sua vida, irmãos, Ele pode entregar qualquer coisa para você. Sabe, o Deus de muitas pessoas hoje tem passado a ser o trabalho, o dinheiro, o celular, as bênçãos, ocupando o lugar do Senhor. E o dia que a fé deixar de ser uma prioridade na sua vida, a principal prioridade na sua vida, então você está desviado e não sabe. O dia que a fé deixar de ser a principal prioridade na sua vida, você está desviado e não sabe. O que é mais importante para você? Jesus disse, e isso que eu vou falar aqui é literal: aquele que ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Isso aqui é literal. Não é algo sentido figurado aqui, não. Aqui ele está falando no sentido literal da palavra. Se você amar alguma coisa nessa terra mais do que o Senhor, você está invertendo a ordem das prioridades. Pastor, mas como é isso? Eu tenho que amar mais Deus do que a minha família, sim. Agora, tu só consegue fazer isso conhecendo Deus. Sabe por que a gente acha difícil isso? Porque a gente não conhece o Senhor. Porque quem conhece Deus jamais vai priorizar alguém ou alguma outra coisa mais do que o Senhor. Amém? Então, o dia, irmãos, que a fé deixar de ser uma prioridade na sua vida, você pode estar desviado. Jesus disse, que fala na parábola das sementes, ele diz o seguinte, o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu entre os espinhos. A parte dos espinhos fala o seguinte: os espinhos representam as fascinações das riquezas e as demais ambições que concorrem contra a palavra. Diga isso, concorrem. Diga forte, concorrem. O que é isso, concorrer? Nós vivemos diariamente isso aqui. Coisas concorrendo contra a nossa fé. Querendo tomar o lugar da sua fé. Querendo tomar o lugar do seu Deus. Querendo tomar o lugar daquilo que é mais importante. Então nada pode ser mais importante do que Deus. Esse dia eu cheguei aqui na igreja, nós fomos orar antes do culto aqui, nós chegamos mais cedo para orar, e aí eu sempre ensino o Davi a chegar, me ajudar aqui, dobrar os joelhos e orar. E eu percebi que alguns dias seguidos já ele estava chegando e orava sentado. Aí eu falei assim: filho, o que foi? Você não está orando de joelhos? Ele falou: não, pai, é porque eu não quero sujar meu tênis. Você vai... O tênis tem aquele negocinho branco que sobe assim na frente. Eu falei: filho, vem cá. Filho, o dia que você priorizar alguma coisa mais do que Deus, você não pode ter aquilo. Se o teu tênis te impede
de dobrar os teus joelhos e orar, então você não está preparado para ter um tênis. Ele ficou assim. Queridos, os pais têm que ensinar os filhos nessas horas. Você não pode perder a oportunidade de ensinar. Quer dizer, eu sei que ele guardou isso no coração dele. Ele já chega, já dobra o joelho agora e ora. Por quê? Porque ele compreendeu, né? Então, quando Deus é o primeiro na sua vida, quando Deus é o principal na sua vida, todas as demais coisas terão uma excelente estrutura que jamais vai cair. Amém? Glória a Deus. Qual seria a segunda ordem da prioridade? Vou falar só 4 aqui, tá? Rapidinho. A segunda seria o quê? Alguém se arrisca? Pastor, depois que eu priorizo Deus, qual seria a minha segunda prioridade? Cuidar de si mesmo. Amém? Cuidar de si mesmo. A palavra de Deus diz, Paulo escreveu a Timóteo dizendo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará a ti mesmo e aqueles que te escutam. Ou seja, o que adianta você amar a Deus e não cuidar de si? Não cuidar de si mesmo. Esse cuidado de si aqui, irmãos, ele abrange tudo na nossa vida. Quem não cuida de si mesmo, não vai estar bem para cuidar dos outros. Corpo, alma e espírito. Se você não cuida bem de você primeiro, tu não vai estar bem para cuidar das pessoas, irmãos, para ajudar outras pessoas. Então a sua família, ela precisa de você bem. Amém, irmãos? A sua família precisa de você em pé. O reino de Deus precisa de você bem. Então, se você é uma pessoa que prioriza Deus, mas não se cuida, então você está pecando contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Você é templo do Espírito Santo. E como cuidamos da nossa casa, da estrutura, da aparência, de tudo, nós também precisamos cuidar do templo onde nós cultuamos o Espírito, que é o nosso corpo. A palavra de Deus diz: não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Eu não vou dizer que fazer tatuagem seria pecado, mas eu penso assim, cara, se eu fosse fazer uma tatuagem, eu só fazia se Deus falasse, pode fazer, porque a casa é dele. Se você usa drogas, você está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Se você bebe, você está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Se você entrega o seu corpo à prostituição, você está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. E a palavra diz, aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, nós precisamos ter a compreensão de que somos templo do Espírito Santo. O segundo mandamento, irmãos, é amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu falei sobre isso aqui há um tempo atrás. É amar ao próximo como você ama a si. Se você não se ama, se você não se cuida, então você não pode cuidar dos outros, não pode também conseguir amar os outros. Priorizando Deus, você vai estar cuidando da sua alma. Mas você não é só alma, você também tem um corpo. E tem gente pecando contra o corpo, porque não cuida da saúde, da alimentação, da mente. Comendo gordura demais, comendo açúcar demais. Você está pecando contra o templo do Espírito Santo. Eu sei que Deus lhe deu dinheiro para tu comer picanha todo dia, mas não faça isso. Eu sei que você pode todo dia tomar refrigerante, beber sucos, enfim, comer chocolate, mas não faça isso, porque você estará invertendo a prioridade. Pastor, qual seria a terceira ordem? Então, qual que é a segunda? Cuidar de si. A terceira seria o quê? Cuidar da família, irmãos. A palavra de Deus diz, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel.
O texto diz que se alguém não cuida da sua família, se alguém não cuida especialmente dos seus, principalmente dos da sua casa, ele negou a fé. Ele é pior do que a pessoa mundana, que não está nem aí para Deus. Ou seja, a família é o principal patrimônio que você tem. Como tem gente, né, com ciúme das coisas, daquilo, tenha ciúme da sua família. Guarde a sua família, porque a prioridade é nós cuidarmos da família. Cuidar da família envolve o segundo mandamento, amar ao próximo como você ama a si mesmo. Estou cuidando de mim, então eu quero cuidar também da minha família. E o quarto aí, qual que seria? Então, a quarta prioridade seria a nossa vida cotidiana de fé. Congregar, buscar a Deus, estar com os irmãos, estar a serviço do reino de Deus. Em nenhum momento, irmãos, a Bíblia, ela condena o homem a ter dinheiro. Preste atenção. Mas a Bíblia condena o amor ao dinheiro. A palavra de Deus diz o seguinte, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça desviam-se da fé e traspassam a si mesmo com muitas dores. Ou seja, muitas pessoas, na busca somente das coisas, dos bens materiais, elas terminam priorizando somente isso e elas perdem casamento, elas perdem saúde. Muitas pessoas, como diz o ditado, passam a vida inteira lutando para ter dinheiro e do meio da vida para frente passa a vida dando dinheiro para ter saúde. Outras pessoas passam a vida inteira lutando para ter dinheiro, para depois não ter com quem compartilhar isso, porque perdem o casamento, perdem os filhos. Entenda algo, meu irmão. Cuide da saúde da sua família. Cuide da saúde da sua família. Muitos têm se afastado da fé, perdido a fé, se tornado mornos, porque não têm priorizado. A palavra diz, não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Ainda mais agora, que aquele dia se aproxima. Irmão, se você não desviou até hoje, não desvia agora não, porque está ficando perto da coisa acontecer, o desfecho de tudo acontecer. O conselho aqui da palavra é que você permaneça firme na fé e não desvie o seu coração, ainda mais agora, que aquele dia, o grande dia, o dia da sua recompensa está se aproximando. Amém, povo de Deus? Então Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está aqui ensinando um princípio, e aqui eu estou encerrando. Preste atenção, todas as vezes que eu priorizo o que é certo, as coisas necessárias vêm junto. Vou dizer de novo. Ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, essas coisas que está falando, tudo isso aí vai vir na sua vida. Então, esse princípio fala do quê? Quando eu priorizo aquilo que é mais importante, as demais coisas que eu quero vão vir atrás de mim, vão ser acrescentadas na minha vida. Quando você prioriza aquilo que é mais importante, aquilo que você busca e luta e às vezes esforça e não chega, vai chegar. Aquilo que você às vezes paga um preço, esforça, corre atrás, parece que não acontece. O dia que você aprender a priorizar Deus, a sua família, a sua vida, a sua saúde, você vai perceber que aquilo que tu tanto sonhava vai acontecer assim, Por quê? Porque você está priorizando aquilo que mais importa na sua vida. Mas quando eu priorizo as coisas secundárias, algo de errado acontece. Já percebeu? Tem vezes que você está assim, fazendo a coisa assim totalmente fora de ordem, e do nada desanda tudo. Não é? Por quê? Porque a gente às vezes
não está priorizando aquilo que mais importa. Quando eu priorizo Deus, irmãos, a minha saúde, a minha família, a igreja, eu estarei bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E não tem nada melhor do que você estar bem espiritualmente, em paz com Deus. Emocionalmente, você não está ferido, você não é aquela pessoa cheia de mágoas, cheia de rancor, cheia de inveja. Você está bem emocionalmente. Irmãos, eu costumo dizer, eu ouvi isso, eu gosto de repetir isso. Quem é feliz não tem tempo para se preocupar com a vida dos outros. Ah, falar de mim, isso, aquilo, outro. Irmãos, você tem que estar bem. Quando tu está bem, tu não está preocupado com quem não gosta de você, com quem fala de você, você está bem consigo mesmo. Então, priorizar Deus, priorizar a sua vida, você vai ter uma vida emocional saudável e priorizar a sua saúde. Porque uma pessoa, se ela tiver tudo, mas ela não tiver saúde, tem coisa pior do que estar em hospital. Quantas pessoas que às vezes são novas, mas não têm saúde. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida aqui nessa noite. Priorize Deus na sua vida. Priorize a sua saúde. Priorize a sua família, a sua fé. E você vai viver um tempo de provisão de Deus que você nunca viveu na sua vida. Você vai ver muita coisa acontecer na sua vida que você há tempos espera e não acontece. Quando você começar a ordenar as coisas na sua vida. Quando Deus for o primeiro, quando Deus tiver a primazia na sua vida, quando a sua vida, a sua saúde, quando você cuidar de si mesmo, quando a sua família for uma prioridade, quando você priorizar a sua vida com Deus, a fé, os irmãos, a vida diária com Deus, Deus vai acrescentar na sua vida. Eu profetizo isso, Deus vai acrescentar na sua vida. Deus vai acrescentar na sua vida. Deus vai acrescentar na sua casa. Deus vai acrescentar. Deus vai prover na sua casa. Deus vai prover na sua vida. Aleluia. Quantas vezes você se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar. Glória a Deus. Sobre as águas. Declare isso, Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, Deus será a nossa provisão. quando as minhas forças se esgotar, Aleluia. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Pega a sua voz bem alta e diga: Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, Nós cremos. se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu não vivo pela vista, declare. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Olhe para o alto, a sua prioridade é o alto. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Queridos, escute algo que eu vou dizer a você. Nós precisamos reordenar muita coisa na nossa vida.
Aproveite essa oportunidade agora, nesse dia. Deus está dando a você essa oportunidade aqui, de ouvir essa palavra aqui hoje, para que você possa reordenar algumas coisas na sua vida. Comece a pensar na sua vida aí, feche seus olhos, comece a pensar na sua vida aí, coisas que precisam mudar de ordem, coisas que precisam ter uma outra importância na sua vida, coisas que estão ficando de lado, que são importantíssimas. Deus precisa ser a sua prioridade. Esse é um bom momento para você renovar esse voto de prioridade de Deus na sua vida, de priorizar o Senhor na sua vida, priorizar a fé, priorizar esse cuidado que você precisa ter contigo, com a sua família. Esse é um bom momento de você renovar esse voto diante do Senhor e dizer: Deus, me ajuda.